idosos e ficassem calmos, pois foi um prazer para nós escutar a nossa companheira. E agora vamos aos assuntos mais diretamente ligados ao nosso Mestre de Deus. Essa prece vem do nosso querido Bezerra de Menezes, que foi tirado do livro A Coragem da Fé e Psicografia de Carlos Bacelli. Único modelo. Filhos, lutai contra os pensamentos infelizes que vos criam hábitos perniciosos. A viciação mental escraviza o espírito nas ações em que encontra comparsas visíveis e invisíveis para que se consumam. Todo hábito é adquirido. Não acrediteis na força determinante da hereditariedade, como ser capaz de transferir para o corpo o que é responsabilidade da alma. Não vos acostumeis ao mal, para que o mal não se acostume a vós, para que o mal não se acostume a vos utilizar como instrumentos de sua propagação no mundo. O espírito vive na órbita de seus próprios pensamentos e respira na atmosfera de seus anseios mais íntimos. Que a vossa vida oculta seja como a vida que viveis, para que os homens vos vejam. Não acalenteis ideias enfermiças, porquanto toda ideia ardentemente acalentada tende a concretizar-se. A dificuldade de se viver com retidão está no fato de não se procurar preencher os espaços vazios da alma com objetivos enobrecedores. Quem se habitua à escuridão da caverna sente-se ensandecido com a luz que brilha lá fora. Que a disciplina espiritual, oriunda do cumprimento do dever, vos possibilite a subjugação do corpo. Os prazeres efêmeros a que aspirais, quando passam, deixam sequelas de longa duração nos mecanismos da alma. Quantas vezes o remorso, agindo do inconsciente, aniquila o veículo que possibilitou ao espírito os terríveis equívocos cometidos. Enfermidade de etiologia obscura, tumorações malignas, súbitas alterações cardiovasculares, disfunções de certos órgãos vitais ou queda da resistência imunológica, oportunizando o aparecimento de graves infecções, podem ser desencadeadas por um processo de autofagia moral, em que o ser pretende libertar-se da vestimenta física em que se corrompe, esquecido de que a causa de todos os seus males e aflições reside em sua própria essência. Filhos, fora do corpo, o espírito prossegue vivendo de acordo com as suas inclinações e tendências. A morte em si não transforma ninguém. Se desejais mudança substancial, adotai Jesus como único modelo de vossas vidas. Depois da leitura, nós sempre agimos assim. É necessário que se processe dessa maneira. O nosso Fernando, como sempre, possa se fazer no nosso ambiente, que desde as primeiras horas do dia já é devidamente preparado pelas equipes espirituais do nosso querido e amoroso Dr. Bezerra de Menezes, para nos receber e nos acalentar nesta casa de benefícios que a Instituto Anacronística se constitui, pois todos nós aqui somos muito beneficiados em vários aspectos. Depois de ouvir a voz belíssima da nossa companheira Natasha Maquena, a envergadura do homenageado naturalmente te viva. Por mais vezes que tenha ocupado essa tribuna para falar do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que hoje
uma dessas casualidades, casou de quarta-feira ser o aniversário dele, quando nós temos as nossas reuniões, sempre comemoramos em datas próximas, mas hoje é o dia 29 de agosto, quando o nosso querido Bezerra completa 183 anos da sua data natalícia. Eu me lembro que certa vez, quando li a biografia de Francisco de Assis, escrita pelo João Manos Maia, através do Espírito Milanês, o prefácio do livro foi escrito pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Em tratando-se de uma biografia, naturalmente aquele que faz o prefácio fala das qualidades do homenageado, do biografado. Eu não esqueço que o Bezerra de Menezes começa dizendo exatamente que para falar de um santo seria necessário também ser um santo, se incapacitando de alguma maneira a função de homenagear aquele poverelo de Assis, o nosso querido Francisco. Traduzindo-se isso para a minha situação atual, seria mais ou menos como pedir a um cego de nascença que pudesse descrever as estrelas do firmamento. Ele que nem mesmo pode tocá-las ou senti-las. É exatamente dentro dessa concepção que de alguma forma eu me encontro. Porque Bezerra de Menezes, por mais que nós aqui fiquemos nos debruçando sobre seus dados biográficos, sobre a sua trajetória como homem público, como médico, como político e como espírita, mais do que todas essas funções, porque foi daquela que ele mais se orgulhou de ter exercido, através dos seus cargos na Federação Espírita Brasileira, mas muito mais através da sua atuação em livros junto aos menos favorecidos. Poderíamos e fatalmente estaremos aqui hoje falando de algum modo sobre essa trajetória do nosso médico dos povos. Há mais de 30 anos, a partir do momento em que considerei, se assim podemos dizer, espírita, ou pelo menos comecei a aceitar o espiritismo como sendo o norte para a minha vida, através da leitura, através das pessoas que já eram espíritas e nas quais eu identificava um valor moral que as avalizava como imagens para mim, confirmando como o espiritismo naquele momento passava a ser importante em minha vida. Em certa noite eu me lembro perfeitamente que já sentia a necessidade de trabalhar, não mais de apenas ler as obras espíritas que eu fazia de forma ávida, mas sentia a necessidade de trabalhar. Fiz uma prece muito sentida do Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou muito tímido, pedindo a ele que de alguma forma colocasse o trabalho diante de mim, para que eu me deparasse com esse trabalho o mais rapidamente possível, onde ele achasse que eu devesse servir na causa do espiritismo. E ele não se fez esperar, porque no dia seguinte eu passei aqui na frente do Solar Bezerra de Menezes, estava tendo uma campanha de agasalhos, e eu senti que era um sinal para mim tanto esperado. Eu entrei aqui, estamos aqui há 30 anos, nesta casa de amor que nos abriga, que nos orienta. O Espiritismo, e Allan Kardec, através dos Espíritos, nos mostra que a doutrina espírita ela é alicerçada em 3 pilares fundamentais. Um desses pilares é a ciência. O outro pilar, a religião. E, finalmente, o terceiro pilar, que dá sustentação a esta doutrina libertadora, que é a filosofia. Muitos espíritos, muitos dos trabalhadores dedicados, que muitos conhecemos, transitaram por uma ou por outra destas pilastras que sustentam a doutrina espírita. Muitos se dedicaram ao campo religioso de forma bastante empenhada, de bastante doação. Outros tantos se ativeram na parte científica da doutrina espírita, a questão dos fenômenos, tentando entender e compreender melhor
o que fazia com que determinados fenômenos e que hoje em dia fazem parte de muitas nossas reuniões mediúnicas, como essas coisas se davam, a comunicação entre os espíritos, enfim, toda essa parte científica e outros tantos dentro do campo da filosofia, nas quais procuraram se esmerar, tentando, como até hoje tentamos, compreender melhor os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Mas Bezerra trafegou pelas 3 pilastras da doutrina espírita de forma igual. Evidentemente que na ciência nem precisamos dizer que através do seu ofício de médico, no qual ele se formou aqui na capital, no Rio de Janeiro, em 1856 conseguiu um cargo público como cirurgião-tenente do Exército, que foi uma coisa de grande significação para ele. O Dr. Bezerra de Menezes, como médico e como profundo estudioso da medicina, descobriu, na verdade, o Espiritismo por 2 caminhos. O primeiro, evidentemente, a partir do momento em que recebeu de presente do seu amigo Joaquim Travassos o Livro dos Espíritos, dado muito gentilmente, e que Bezerra, não tanto temeroso, mas um pouco receoso, começou a ler esse livro no bonde, a caminho da sua casa, na Tijuca, levava quase 1 hora para se chegar lá. E o Dr. Bezerra de Menezes foi descobrindo verdadeiras pérolas dentro do Livro dos Espíritos. Aquilo tudo trazia para ele uma realidade que ele já sentia conhecer. Ele já conhecia, evidentemente, todos nós sabemos, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, e que há um capítulo, parte, somente para o nosso Dr. Bezerra de Menezes, em que Ismael, dirigindo-se às suas falanges, mostrando a grande importância da terra do cruzeiro, das novas movimentações que se faziam no plano espiritual, no sentido de dar impulso ao espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo, mas aqui esse rincão escolhido pelas equipes espirituais, pelo próprio Jesus, para que o trabalho da doutrina libertadora pudesse ser amplamente divulgado e implementado. Dr. Bezerra de Menezes ouviu de Ismael a necessidade de que ele cumprisse a sua missão junto a nós, brasileiros. Ele, um espírito de grande envergadura, que em existências pretéritas, e não vamos aqui enumerar todas, para não tomarmos o nosso tempo, mas uma das primeiras, como o grande Zaqueu, que esteve com o próprio Jesus, recebeu Jesus em sua casa e modificou-se completamente. E um dos traços que acompanhava Bezerra desde essa época mostrou-se exatamente na questão do desapego. Mas vamos falar mais sobre essa questão de Ismael, encarecendo aos olhos de Bezerra a necessidade da missão que ele tinha pela frente, de unificar os espíritos, de desenvolver o espiritismo de forma plena aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, onde era a corte, era o centro dos acontecimentos. E foi exatamente dentro dessa missão que Bezerra, então, por isso já conhecia o teor do Livro dos Espíritos, embora não conscientemente, naturalmente, estava impregnado. E a partir daquele momento, então, Bezerra tenta se familiarizar mais ainda com a doutrina espírita. E um problema seu de saúde, uma dispepsia que o acompanhava, e os médicos não apresentavam efetivamente nenhuma cura para esse problema. Todas as soluções foram tentadas com os médicos os mais conhecidos, e ele tomou conhecimento da existência do João Gonçalves do Nascimento. Era um médium receitista que estava sendo muito comentado na época, e o Dr. Bezerra de Menezes entendeu que, por último, valeria a pena arriscar para ver o que poderia sair dali, uma solução para a sua dispepsia. Tentou ele se cercar de todos os cuidados, fazendo com que a receita fosse encaminhada sem que se tomasse conhecimento da presença dele, sem que se soubesse que era para ele. E no final das contas, uma trama tão bem obtida para que ele pudesse ter todas as garantias de que a fraude não pudesse de forma alguma fazer parte do resultado final. Ele recebe os medicamentos em casa e ele alcança, não rapidamente, mas alcança a cura, porque sentia-se melhor em determinado momento, mas recebeu um bilhete deste mesmo médium, dizendo que, se embora os sintomas aí se apresentassem aliviados,
Na realidade, ainda os vírus não haviam sido debelados e ainda precisavam se continuar a tomar os remédios, e a cura foi acontecendo. E o doutor Bezerra de Menezes teve outros exemplos desses com a própria esposa também, que passava por momentos de dificuldade de saúde, e esse médico também pôde trazer alívio para ela da mesma maneira, de uma forma bastante harmônica. E então, o doutor Bezerra de Menezes foi fortalecendo cada vez mais as convicções dele, dentro do campo filosófico, dentro do campo da ciência. Passa, deixa eu não falei da hora, você? Não, espera um pouquinho. Mas, então, o doutor Bezerra de Menezes foi formando a sua convicção e a sua opinião a respeito da doutrina espírita através destes postulados. Quanto mais lia ele as obras da codificação, quanto mais buscava ele a inspiração desses livros sagrados para nós, mas cada vez mais se descortinava uma nova vida para ele. Mas antes disto acontecer, o doutor Bezerra de Menezes casou-se em 1858 com a dona Maria Cândida de Lacerda. Era um relacionamento que durou apenas 5 anos. Em 20 horas, uma doença levou a sua esposa de uma forma bastante drástica para ele, que ficou com 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 1 ano. E ele mesmo confessa que se sentiu completamente abalado, completamente prostrado, ainda não tinha a doutrina espírita ao seu alcance naquela época, e sentiu-se de tal forma derrotado, sem forças para prosseguir, não conseguia compreender o revés que havia passado duramente. É muito comum a gente ver aquela foto dele com os 2 filhos nas pernas, sentados, como se tivesse sido aquilo que lhe tivesse restado. E ali então ele manifesta que tudo que ele conseguiu, todas as honrarias, todas as glórias que havia conseguido, os recursos financeiros, haviam sido para ele sem nenhum valor, porque eram muito mais para sua esposa do que para ele próprio. E ali então perdiam completamente o nexo, o sentido para ele, na realidade. Quando falamos dentro do campo científico, o doutor Bezerra de Menezes buscou de todas as maneiras, através do seu ofício, através dos seus estudos, se dedicar de forma empenhada, como todos nós sabemos, àqueles menos favorecidos. Era essa a missão de Jesus, era essa a filosofia libertadora de Jesus: amar o próximo de forma incondicional, como amamos a nós mesmos. E o doutor Bezerra de Menezes praticava aquilo que tanto aqui falamos de se auto-amar. A sua consciência lhe dava esse salvo-conduto para dentro de si próprio. Sentia-se ele plenamente realizado com as tarefas que executava no seu humilde consultório. Aqui eu selecionei algumas eu já se eu ficar aqui não vamos. Compreendemos as dificuldades com que sois defrontados. Todos esses textos foram tirados do livro Bezerra, Chico e Você. De quando a quando. Entretanto, a perseverança é a condição fundamental para que a vitória nos concretize as aspirações. Precisamos estar sempre fortes. As quedas são motivos para que reajuntemos os joelhos, nos levantemos e continuemos seguindo, sempre com muita confiança. Em todas as lutas estaremos juntos na prece. E veja o que ele diz: nesse refúgio conversaremos de coração para coração. Acho muito importante essa colocação, porque quando falamos na prece, é como se apenas uma voz surgisse, a nossa, pedindo proteção, pedindo amparo, agradecendo, como devemos fazer sempre, mas é como se fosse um movimento unilateral. Sabemos que a nossa prece, quando feita do fundo dos nossos corações, quando feita com amor verdadeiro, os Espíritos já nos mostraram que ela alcança os páramos mais altos, que são ouvidas, não por aqueles a quem as dirigimos, mas por aqueles que ali estão também a serviço desses Espíritos honrados para nos auxiliar. Mas o doutor Bezerra vai além, ele diz que nesse refúgio nós conversamos
Por isso nós conversamos, evidentemente, alguma voz do outro lado nos é dirigida através dos canais intuitivos. Quando fazemos a nossa prece, é como se do lado de lá recebêssemos os influxos magnéticos da prece que emitimos, as ondas que espargimos naquela direção, na direção do alto, através de muitas das vezes do nosso sofrimento, do estado emocional em que nos encontramos no momento em que a fazemos, buscando a pureza dos nossos corações. Aí recebemos, evidentemente, todo esse influxo na nossa direção. Quando falo aqui também do aspecto da filosofia, foi um dos campos onde o Dr. Bezerra de Menezes mais se desenvolveu. Porque quando falamos em analisar o pensamento de Jesus, isso coloca-nos diante da questão filosófica. É preciso que busquemos mergulhar dentro das conceituações que Jesus nos colocou diante dos olhos, como um desafio para nós, para buscarmos entender muito além da palavra fria que ali está estampada, buscando compreender o verdadeiro significado da sua mensagem, que até hoje, lamentavelmente, vemos os homens ainda patinando em conceituações não bem firmadas, como Jesus queria nos passar. E o Dr. Bezerra de Menezes, exatamente professor de filosofia, diga-se de passagem, além de médico, professor de filosofia, ele tem um grande destaque, além dos seus livros, ele tem um grande destaque numa obra que são Espiritismo, Estudos Filosóficos, que foi condensada em 3 volumes muito grandes. São as compilações dos artigos que o Dr. Bezerra de Menezes escrevia no jornal O País, fabulosa literatura para quem gosta e aconselha a todos, onde ele busca o pensamento dos filósofos antigos, Sócrates, Platão, Plotino, Sêneca, os grandes, Aristóteles, mostrando como eles, já lá, Platão, já falavam da imortalidade da alma, já falavam praticamente sobre o espiritismo, muito antes da vinda do próprio Jesus, muitos séculos antes, já estavam lá os primeiros emissários de Deus, como Sócrates falando da imortalidade da alma, nem mesmo no seu momento final temeu a cicuta que lhe imputaram os dirigentes de Atenas. Sabia que ninguém poderia matar Sócrates, era o que ele dizia. Sócrates é imortal, como todos nós somos. E o Dr. Bezerra de Menezes explora isso de forma maravilhosa, de forma absolutamente magistral, trazendo para nós a tradução de todo esse pensamento e mostrando o quanto é importante para nós buscarmos cada vez mais entender essas conceituações que nos são estendidas. Dentro do campo da ciência, Dr. Bezerra de Menezes, estudioso do que acontecia no movimento espírita, estudioso das situações que se configuravam nas mesas mediúnicas, nas manifestações, percebeu claramente que se havia uma definição dos compêndios médicos da época, ainda hoje muito atual, de que a loucura somente poderia ser ocasionada através de uma lesão no cérebro. Dr. Bezerra de Menezes, além desta, foi para uma outra que não estava catalogada, mas que era fruto da sua observação pertinente, que eram os quadros de obsessão. Percebia, Dr. Bezerra de Menezes, claramente que quadros obsessivos graves, ainda mais aqueles que já estavam em estágios avançados, onde o obsediado já está praticamente subjugado ao seu verdugo, a loucura se manifestava também. E, na verdade, esses casos não catalogados nos hospícios eram motivos, muitas das vezes, de tratamentos radicais, de choques elétricos, enfim, aqueles espíritos se manifestando como loucos pelos corredores dos hospitais psiquiátricos, tratados à guisa de malucos, evidentemente estavam sendo tutelados e conduzidos por espíritos invisíveis que ali se manifestavam. E não é por outro motivo, que falo aqui do caráter científico da abordagem de Bezerra, que nós temos o livro da loucura sobre o novo prisma, porque é exatamente isso, a loucura sobre este novo prisma, que antes não havia sido estudado, onde os quadros obsessivos, os quadros de obsessão tomam parte peculiar e que deveriam ser melhor analisados para que se pudessem, muitas das vezes, evitar que situações como essa chegassem ao ponto limite que ali estava.
Portanto, Bezerra era esse espírito que trafegava, como disse aqui, entre todos esses campos do campo da religião através da sua própria conduta. Diz Confúcio que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, e uma conduta vale muito mais do que 1000 palavras. E é exatamente dentro deste quadro que Bezerra de Menezes vinha se mostrando cada vez mais o espírito missionário que Ismael nos enviou para comandar o movimento espírita aqui no coração no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Dr. Bezerra de Menezes, depois da primeira viuvez, aliás, graças a um livro recentemente publicado, Soubemos, e é interessante porque o livro Brasil, coração do pátria do Pátria do Evangelho tem 2 capítulos à parte para 2 personagens da história. Um é Bezerra de Menezes e outro é Pedro II, que também veio como missionário, e ali está muito bem explicado. Ambos se fixaram aqui em São Cristóvão, onde nós estamos agora. Quantas vezes o Dr. Bezerra de Menezes não passou aqui pela frente desta casa, que sabe-se que configuração tinha na época? Ambos frequentavam a igreja de São Cristóvão, onde o Dr. Bezerra de Menezes se casou as 2 vezes, a igrejinha de São Cristóvão, que todos conhecem, na Praça Praticério. Todos os filhos dele foram batizados naquela igreja, e ele mesmo tinha uma grande amizade com o padre Escobar, daí o nome da rua Escobar, que nós em São Cristóvão conhece perfeitamente. E esses 2 personagens aqui convivendo bem exatamente nessa atmosfera onde nós hoje estamos aqui. O Dr. Bezerra foi eleito deputado pela freguesia de São Cristóvão, ingressou na vida política através dos incentivos da sua esposa, evidentemente, mas também, sobretudo, dos moradores aqui, tão agradecidos a ele, tão identificadores do caráter puro e sincero do nosso querido doutor Tinho. Evidentemente casou-se a segunda vez com a sua cunhada. Os livros mostram que a sua cunhada naturalmente ia dar uma assessoria, vou usar uma linguagem hoje muito comum, aos seus filhos, ao seu lar. O Dr. Bezerra de Menezes naturalmente tinha o seu trabalho, tinha que trazer o sustento para o lar, e a sua cunhada muito gentilmente sempre se incumbia de deixar a sua casa em ordem, de cuidar dos filhos. E o Dr. Bezerra de Menezes, naturalmente, já pelos laços da comunidade e já com uma relação bastante aprofundada com ela, decide casar-se com ela, que também era desejosa desse laço, e ambos também passaram daí mais apenas 7 filhos, Dona Cândida Augusta de Lacerda, e esse casamento durou até praticamente o desencarne do nosso Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes entrou para o Exército como médico, depois entrou para a política, e aí surgiu a incompatibilidade bem apontada pelo seu adversário político, Roque Lobo, que disse que militares não poderiam desempenhar funções públicas no parlamento. E aí havia ele de abrir mão de um emprego fixo, que lhe dava garantia, em troca de um emprego de uma função temporária, que não teria qualquer garantia de uma permanência, de uma continuidade, como nós sabemos, são os cargos eletivos, mas atendendo aos próprios incentivos da esposa e da população de São Cristóvão, acabou ele se desligando do exército, dedicando-se ao campo da política de forma muito honrada e muito empenhada. Aliás, não somente ele, mas parece até ser uma característica, embora todos os quadros que nós vemos hoje de desvios de conduta naquela época também aconteciam, como aí os relatos do Marechal Hermes, o próprio Rui Barbosa mencionava isso, mas havia um pouco de decoro, os políticos, principalmente, como o nosso doutor Bezerra de Menezes, buscavam atender os interesses mesmo da população, do próximo, sempre se dirigindo a estes de forma bastante empenhada. Aqui nosso doutor diz: meus amigos, procuremos valer-nos do sofrimento com a habilidade de quem encontrou vasta e preciosa fortuna. Isso é um recado muito importante para nós, porque o que eu mais percebo é que nos momentos de normalidade, não digo nem de alegria, nos momentos de normalidade em que a nossa vida transcorre de forma natural, sem sobressaltos, atendendo aos imperativos normais do cotidiano,
sentindo como se numa zona de conforto. Mas quando algo de supostamente mal nos acontece, uma doença, um infortúnio no campo material, evidentemente que quando estabelecemos dentro de nós, logo de pronto, um quadro de ansiedade, de angústia e de sofrimento, porque não temos ainda a fé necessária, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, que Jesus tanto mencionou aos seus apóstolos, e que se mantivessem nesta confiança e dissessem para a montanha, reda-te daí, aquilo se daria, pois nós somos pouco confiantes. Nós ainda desconfiamos do futuro. Se estamos doentes, desconfiamos da cura. Se estamos empobrecidos, desconfiamos de que seremos venturosos novamente, que seremos prósperos. Estamos sempre nos nutrindo e nos alimentando, aliás, como na mensagem ali que foi lida hoje, o próprio Bezerra, estamos sempre nos alimentando de mensagens e ideias negativas, porque o medo nos traz exatamente isso, a insegurança. E ali nos aconselha a dizer que quanto mais pensamos nisso, mais possibilidades, evidentemente, há de se concretizar aquilo. Há uma frase do nosso querido Dr. Zé de Menezes que eu nunca me esqueço. Aliás, quando agora me surgiu, bastante oportuno. Ele diz o seguinte: não podemos impedir que o pássaro da calúnia sobrevoe as nossas cabeças, mas podemos impedir que faça ninho em nossos ouvidos. Nós precisamos ter uma postura muito firme diante de tudo que nós conhecemos. Não podemos permitir que, quando as provações saem da casa do vizinho e pulam para a nossa, que nós nos deixemos abater por elas, que nós deixemos nos cair num quadro de prostração, pois este é, como diz ele mesmo, a vasta e preciosa fortuna que nós temos para nos identificarmos com nós próprios. O sofrimento traz essa preciosidade que é nos colocar diante da nossa realidade íntima, fazer com que nós possamos nos olhar para dentro, viajarmos para dentro de nós próprios e reavaliarmos os nossos caminhos, as nossas condutas, o que tem sido motivo de desagrado em nossas vidas e tem nos conduzido, lamentavelmente, para uma repetição, uma sucessão de erros, que lamentavelmente é o que nos acontece quando continuamos insistindo por esses caminhos. Aqui Bezerra fala sobre, estamos aqui sempre analisando Bezerra à luz do Evangelho através das suas próprias palavras. Um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Assim. Nem queixas, nem exigências, nem deserção, nem exclusivismo, e nem lamentação pela disciplina. Evidente, porque, meus amigos, a grande importância, e ali fala Bezerra sobre a preciosa fortuna que temos diante de nós quando estamos sofrendo, é exatamente em sabermos sofrer. Não basta sofrer. Não basta sofrer. É preciso saber sofrer. E saber sofrer é ter a consciência, primeiro, de que tudo na vida é bastante passageiro. Embora os momentos de sofrimento pareçam ser eternos e os momentos de júbilo pareçam durar alguns minutos, eles muitas das vezes têm a mesma duração. Mas, se não sabemos sofrer, vejo pessoas que vão à missa, quase que eu conheci uma senhora assim, posso dizer a vocês que nesse exemplo, e como amostragem, que muitos se comportam da mesma maneira, se frequentava todas as missas, mas todos os dias estava na igreja prestando aquele trabalho. Um dia ela foi ao médico identificada com câncer, e um câncer em estágio bastante avançado. Ela entrou em absoluto estado de indignação, porque ela não poderia conceber dentro da sua mente que uma pessoa que trabalhava tanto para Jesus, que se empenhava tanto numa causa enfim, benefício dos outros, na igreja, ajudando o padre, etc. tal, pudesse ela ser vítima de uma doença tão terrível. Ela deveria estar isenta disso na sua concepção. Não consegue, é como se ela tivesse recebido aquilo no troco dos serviços que havia prestado. Já fazia então o serviço esperando alguma cobrança, esperando algum retorno, algum pagamento, já não era mais um serviço desinteressado. E essa irresignação
fez com que a doença se alastrasse mais rapidamente. Porque a partir do momento em que o cérebro renuncia, a partir do momento em que a nossa fé é vencida, a partir do momento em que nós próprios nos convencemos de que nada mais há a fazer, nosso organismo obedece. Ele obedece. Ele começa, evidentemente, a ceder campo à doença que vai se instalando, e ela não durou muito tempo. Era tia de uma conhecida minha. Ela não durou muito tempo e passou para o lado de lá extremamente revoltada. Não soube sofrer. Então o sofrimento vem para a pessoa e ela não sabe sofrer com resignação. Lamentação e indisciplina. Mas lamentação é muito mais do que isso. Como diz o nosso Emmanuel, perdemos a chance da promoção. Exatamente essas palavras dele. Por lamentarmos, perdemos a chance da promoção. E o que acontece? Acontece o que acontece com o aluno que repetiu uma matéria no seu curso. Vai fazer outra vez. Vai fazer outra vez. E se não souber mais uma vez a lição, vai fazer quantas vezes for necessário. Não sairemos daqui enquanto não houvermos aprendido as lições que evidentemente temos de saber. E aqui Bezerra de Menezes faz uma alusão muito importante. Nosso lar, meus filhos, é o mundo inteiro, e a nossa família é a humanidade integral. Muitas vezes temos lido os livros espíritas e temos visto isso de forma bastante aprofundada, o quanto é importante. O nosso lar é o nosso primeiro ponto de experiências, é onde primeiro somos testados nos nossos comportamentos, nas nossas convicções. Ali jazem, ali estão espíritos com os quais muitas das vezes nos comprometemos seriamente no passado. Daí o filho exigente que não cansa de insultar ou de agredir a mãe ou o pai que estranha o filho. Quantos e quantos quadros temos assim? As uniões matrimoniais, praticamente todas elas atendem ao imperativo de um resgate entre si, entre pessoas que estão quase como se, para usar as palavras de Laura em nosso caso, como acorrentados entre si, mas são espíritos que necessitam se resgatarem das sombras, dos escombros a que deram conta. Estão ali, na verdade, buscando a sua própria redenção e a redenção daqueles com quem se endividaram, lamentavelmente. Temos alguma? Nós já estamos estourando o nosso tempo. E tantas vezes nos referimos aos problemas da família do mundo. Filhos difíceis, pais problemas, parentes que se nos erigem à condição de antagonistas, nos confrontando, companheiros do lar que nos relevam ao abandono, que saem de casa. Em consequência, as lutas parecem agressivas e contundentes. E é aí, no Instituto Doméstico, que somos chamados a praticar paciência e a exercitar compreensão. Por isso o nosso lar é o mundo inteiro. Meus amigos, nosso tempo evidentemente se esgota, não quero privá-los da voz da nossa querida Natasha Maquena, que vai encerrar também com mais umas canções, as duas. E gostaria muito de agradecer, me sinto e digo a vocês de coração, sem qualquer falsa modéstia, que como comecei a minha palestra, eu digo de coração que para mim falar sobre Bezerra de Menezes é mais ou menos como chamar um cego de nascença para definir o Cruzeiro do Sul das estrelas do céu. Por mais que eu tente, por mais que eu busque, e lamentavelmente só posso me ater a conceituações que consigo extrair dessa relação que tenho com ele do mais fundo do meu coração, mas é pouco. É pouco. Um dia eu espero ter a minha visão restituída e poder dizer para vocês de coração como são as estrelas do céu, como é verdadeiramente esse nosso querido Bezerra de Menezes, esse espírito de muito amor, e nós nos sentimos muito felizes de hoje estarmos aqui homenageando. Que a paz de nosso querido Mestre Jesus esteja no coração de vocês. Médio, mais uma música. 5-4. 5-4. Eu acho que é o Cleide, o nome não está claro. Cleide, acho que eu sei quem é.
Lúcio Cleide, ele é aquela menininha ali, não? Não. Você é Lucineide. O Livro dos Médios, mais uma música. 5-9. Andréia de Oliveira. Andréia, onde é que você está, Andréia? Você é jovem também. O Livro dos Espíritos da Mãe e Família. E a música? 5-6. Roberto Vasconcelos. Roberto Vasconcelos, olha lá. E agora temos o último livro, que é o Evangelho do Espiritismo e outra música. 4. Deixa eu ver. Jorginho, você. Pessoal, chegamos ao término. Vamos apenas dizer a vocês do nosso passe Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida uma canção de um atual espírito que pouco a pouco está aprendendo a melhor caminhar nessa existência, essa vida chamada eternidade. E foi uma música composta em parceria com uma compositora chamada Manhot. E é desse grande espírito que pouco a pouco nos demonstra
em suas ações, em suas novas palavras, o verdadeiro significado do sentimento de amor. E não o vejo de outra forma senão através de Bezerra de Menezes, como esse amor que é incondicional, imutável, intransferível, no sentido de não ser o amor que impõe condições e que se autodetermina ou limita seu espaço de tempo. E é a oferta em forma de música, Rendre l'amour, do espírito Edith Piaf. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não encontro
nossos passos